Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Cisne Negro, que é um dos filmes mais badalados e mais interessantes do ano de 2010, talvez, que é um filme também dirigido pelo Darren Aronofsky, que é um diretor completamente, eu diria, divisório, porque ele tem gente que ama as obras dele, tem gente que odeia, mas enfim, para falar desse filme, dessa obra maravilhosa, estamos aqui com o Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken. Antes da gente falar sobre o filme, eu vou falar uma palavra. Unha. É isso. Ah, que agonia. É uma cena que me incomoda até hoje. Eu já vi esse filme 300 milhões de vezes, mas ela sempre me incomoda. É uma das poucas cenas na minha vida que eu não consigo assistir olhando. Quer dizer... Assim, a cena em si já é uma coisa delicada que já causaria uma repulsa. E com a perfeição que foi feita, de fato, é muito difícil você não se incomodar. Assim como todos os episódios do Segundo Corte, nós temos spoiler do início ao fim, porque o que esse podcast se destina é, de fato, a esmiuçar questões técnicas de cenas específicas que a gente escolha ou de pontos específicos que a gente escolha do filme. Então, é claro que a gente vai contar plots, tramas, detalhes e tal. Então, se tu não assistisse o filme ainda de alguma forma, é melhor você parar, assistir para não perder toda a mazela que esse filme vai causar na sua cabeça. Verdade. Até porque o filme é de 2010 também, então a gente já tem o direito de estar aqui dando os spoilers. Mas, enfim, vale a pena assisti-lo mesmo e depois ouvir o podcast, porque vai ser mais enriquecedor, com certeza. Uma coisa que me chama muita atenção nesse filme de cara, que talvez seja uma coisa bem clássica, que todo mundo fala, é a cinematografia, né? A direção de arte e direção de fotografia. O filme tem a direção de fotografia pelo Matthew Limbatic, e ele é o cinematographer do Mother, que também é dirigido pelo Aronofsky, e também do Stars Born, que foi o nosso primeiro ou segundo episódio que a gente fez sobre esse filme, né? A gente fez... Qual era o episódio? Era o quarto, quinto, terceiro, segundo? Já não lembro mais. Não vou lembrar de cabeça. Mas tem a lista aí, é só rolar o seu feed que com certeza você acha. E tudo que a gente falou lá sobre o Matthew se aplica novamente aqui, porque de fato esse filme é lindo, e praticamente todas as coisas que eu vejo o Matthew fazendo como cinematographer, elas são lindas sempre. Tipo, ele tem uma coisa genial de conseguir fazer filmes bonitos. Esse é um filme que muitas pessoas falam que ele é bonito mesmo. Ele tem uma coisa de beleza visual, textura no filme, na película, né? E principalmente o que eu acho que esse filme tem de mais genial é o blocking, né? Tipo, essa direção completa que tem entre o Aronofsky e o Matthew, de combinar bem, sabe, o posicionamento da atriz com a câmera, o tanto de espelho que ele vai botar, onde estão as luzes escondidas. Esse jogo inteiro, assim, essa dança, né, entre a câmera e as coisas técnicas que a gente sabe que tem que ter lá atrás, escondidos, né, com a atriz ali ou com os atores, é incrível assistir esse filme pensando na questão técnica, onde estão os equipamentos, né? Onde estão e como eles estão filmando aquilo. Impecável mesmo. Eu não gostaria de ser repetitivo, mas de fato não tem como não frisar. Uma das coisas que me tocou mesmo quando eu comecei a ver o filme lá atrás, eu vi, talvez não em 2010, mas logo depois, foi justamente isso, assim, textura e cor, né? Uhum. Eu gostei muito do equilíbrio, né, da paleta, assim, do filme no todo. Mesmo quando ele tem mais contraste, né, quando tem as cenas do cisne negro de fato, onde a coisa começa a acontecer e o plot já passou e tal. Mas eu acho que o filme todo tem um equilíbrio muito bonito e essa textura da película também, assim, eu diria que é impossível não notar. Uhum. Eu acho que ela é muito legal. E outra palavra que você usou e que faz muito sentido nesse filme é a dança, é a escolha estética e como ele trabalha principalmente os espelhos, né, e até deixando a gente de cabeça meio... virada de cabeça para baixo, quando você vê algumas cenas que são filmadas no espelho, por exemplo, e você não vê a câmera. Então, talvez um jogo de espelho, uma pós, enfim, não vem ao caso, assim, não sei nem se a gente vai chegar a falar disso, mas todo esse cuidado é muito legal e que faz dele ser um filme impecável, assim, né? Eu acho que, como você bem disse, ele já é um clássico, assim, pra galera que já assistiu, quando você comenta, a gente vai falar do Cisne Negro e tal, você diz, não lembro, filmaço. Acho que é muito difícil alguém tratá-lo como menos que isso, né? Sim, ele é bem unânime, assim. Ele é um filme muito pesado, né? Ele tem uma questão moral sim. E forte, né? Em termos de tema.
Eu acho que o Aronofsky tem uma questão legal, que é as obsessões que ele tem, né? Ele sempre trabalha muito com obsessões. Os filmes dele sempre tratam de assuntos de obsessão, né? Obsessivas, né? O Noé é uma obsessão, o Pi é uma obsessão, mais ou menos, mas o Foundation, aquele Fountain, como é que chama isso? A fonte, eu acho que é o nome em português, deve ser. Não lembro. Não sei O The Fountain, eu acho que é o nome em inglês, mas eu acho que a fonte em português também é sobre obsessão e busca. O Mother é total obsessão. Ele sempre tem essa coisa do personagem, ele escolhe um personagem para falar sobre essa história desse cara ou dessa mulher, e essa pessoa fica obstinada até a coisa acontecer, sabe? É uma coisa de obsessão mesmo, assim. É muito interessante essa pegada. E faz todo sentido quando a gente discute que são filmes autorais, nesse caso. Porque é isso, o cara escreve o filme, ele dirige o filme, ele tá dentro da postura. Ele entende muito as pessoas falam que ele entende muito de VFX também. Então ele já tem uma pegada que ele sabe onde os VFX vão entrar para ser sutil. Porque esse filme, ele é um filme que poderia ganhar muitos prêmios de VFX. Porque é tudo invisível, né? Os VFX são muito sutis. Né? Pra quem nos ouve aí, às vezes a gente, quando fala de efeitos visuais, nem sempre são os que a gente vê. Né? Então, às vezes, você vai achar que é uma explosão, ou como filme de herói, né? Tudo aquilo que a gente vê e explode aos nossos olhos. Mas, às vezes, uma cena em que uma ponte é retirada é um tratamento de efeito especial. Então, esse filme aqui tem muito disso. Também, né? Desculpa te interromper, mas manter esse caráter realista, com a câmera em movimento, com muita sutileza, de você continuar acreditando que você está vendo uma cidade, mas você apagar da cidade todas as placas do McDonald's no fundo e tal. Essa é a parte mais difícil, na real, né? Assim, quando é sutil mesmo, assim. Luz e tal. E uma coisa que eu acho legal é a escolha da dança como ajuda na narrativa, né? Porque é muito comum também a gente ouvir falar desse tipo da obsessão em si e de atitudes que acontecem no filme, no mundo da dança, das artes, tem demais. Mas é uma coisa que pode acontecer em várias áreas. Mas eu acho que o contraponto ao peso do filme tá essa beleza, pelo menos até certo ponto, da coisa do balé e tal. Então acho que isso ficou muito bacana. E só mais uma pontuação aqui... Mas só pra pontuar mais uma coisa aqui, só passando o scroll no filme, eu tava relembrando aqui da coisa da paleta, cara, é praticamente preto, branco, né? E rosa. É isso. Tem muito pouco verde, mas ele fica o tempo inteiro nesse pastel do rosinha com rosa cinzas. Bailarina, né? Rosa bebê bailarina. Um rosa bailarina, exatamente. E aí depois, pro final, a gente vai ter a chegada do preto mais forte, né, de fato, e alguns tons de verde, azulado. Mas o tempo inteiro esse rosa com cinza, um pouquinho de preto. Então isso faz com que o tempo inteiro ele fique num lugar, não te chame muita atenção, isso é a minha leitura, né? Para que você até possa focar de fato no desenvolvimento da personagem, da história toda. Então, eu não vejo muitos contrastes, assim. Posso estar equivocado aqui, porque não revi o filme, eu passei algumas coisas que eu queria rever. Eu acho que é isso mesmo, tem essa coisa, né? Você sente desse isso? tom pastel, tá muito claro pra mim. Assim, é muito, obviamente, ele brinca muito com o lance do preto e branco, por causa do Black Swan e da White... Sim. Como é que chama? A Rainha Branca, né? Que eu acho que é o nome da personagem do Tchaikovsky. E ele tem toda essa brincadeira do preto com o branco, né? Claro. Só que sempre tem que ter essa coisa magenta... Não é magenta a cor, eu não sei, porque eu não sou bom pra dar nome pra cor. Não, mas vamos chamar de rosinha, rosinha claro bebê. Mesmo, e apastelado. Quando é um rosa bebê, quando aparece também, que é muito comum no próprio balé, é o azul também, o azul bebê. É tudo muito lavadinho, é tudo muito leve, porque o tema é denso. E outra, não parece... Desculpe a frase que eu vou usar, mas não parece tão iluminado. O filme não é tão... ele deve e tem, né? Deve ter muita luz, enfim. Mas o que eu quero dizer não é no sentido de quantidade ou de apontamento, mas é um filme que ele é quase que falta luz quando você olha. Então, por isso que fica tudo meio apagado. Na verdade, acho que, reconstruindo o meu discurso, a fotografia ela é um pouco apagada. Ela fica o tempo inteiro sem muito brilho, sem muito contraste. E então, tem uma questão da cinematografia que eu acho que é o brilhantismo, é porque eu gosto muito de filmes que falam sobre os bastidores de alguma coisa artística espetacular. Também curto. Porque você vai ter que mostrar uma coisa sem que ela esteja no ato espetacular. Então, você vai mostrar os bastidores de uma peça de teatro, os bastidores de um filme, só que você tem que dar um caráter que aquilo vai
vai ser apresentado ainda, ou seja, vai ser iluminado, vai ser filmado, vai ser ainda, mas ao mesmo tempo você tem que filmar isso de fato, né? Você tem que de fato filmar. Não, total. Fazer parecer que aquilo é a realidade. Você produz para parecer que não está produzido, né? Então, as cenas de ensaio, elas têm que ter cara de que são realistas mesmo, no sentido de que não tem iluminação artística em lugar nenhum. Só que, ao mesmo tempo, esse filme é completamente bonito, né? Ele tem que ser bonito, ele tem que ter cor bonita. Então, eu acho isso é primoroso, assim, nesse sentido. Dizendo isso de uma forma mais pop, é como se fosse assim, a sala de ensaio, né? O salão de ensaio parece que gravaram com a luz ambiente. Isso. E, obviamente, não foi. E é muito difícil, né? Você conseguir dar esse caráter de que não existe nada lá. Com luz, né? Com um monte de luz, enfim. Eu acho que Mas bem observado, eu acho brilhante. Que tem isso aí total. Bom, assim, tem só uma questão, assim, esse filme não foi escrito, o roteiro não é do Aronofsky, se eu não me engano. É um dos primeiros filmes que ele começa a dirigir nessa linha, mas ele já interfere, porque, claro, né, você tem ele já na produção, você já tem ele na função de diretor principal, né, que domina. E tem uma coisa que acontece nesse filme que é muito interessante também em termos de um jogo de câmeras e pensamento do diretor, em como ele dirige a atriz principalmente, é o lance da câmera ainda muito perto da atriz. A câmera ficar realmente personificando. Tojo não, como fala isso? Um encosto. Né? Um entorno? Não, um encosto, um encosto mesmo. Como se ela fosse um encosto, como se ela tivesse o tempo inteiro do lado ali no ombro, na cola, isso, vamos dizer assim. A câmera tá num encosto da atriz, assim, ela sempre tá lá na perto. E a gente vai ver isso acontecer de novo no Mother. No Mother dele é bem claro, assim, que a atriz está sempre no frame, ou a gente tá vendo ela de frente, ou vendo de lado, ou vendo de costas, a gente tá sempre acompanhando ela. Fica sempre o cara carregando a câmera atrás da atriz, assim. Nunca é aquela coisa que você bota um tripé e faz uma montagem e as coisas acontecem na frente, né? A câmera desse filme é muito nervosa, né? Tá sempre tudo na mão e sempre andando com o grupo. Né? Ele fazendo uma espécie de personagem. E a gente vai vendo esses movimentos mudarem ao longo do filme também. Quando a personagem vai se descobrindo, vai se soltando, você vai vendo coisas mais abertas, você vai enxergando mais, né? No início as coisas estão mais apertadas. E ele brinca muito que quando a personagem também está em confusão, obviamente você tem uma câmera muito confusa, muito próxima, sem enxergar muitos detalhes. E quando ela está mais resolvida, a câmera está mais aberta, a gente vê mais detalhes, né? Tipo, isso é bem clássico, só que tem pensar que isso foi em 2010, né? Tipo, é claro que ele obviamente evoluiu nesses últimos 10 anos. Se você pega um filme dele ou tipo o Mother mesmo, que foi há 2, 3 anos atrás, ele usa essa mesma ideia, ele pega essa mesma coisa da obsessão, o mesmo jogo de câmera, que é meio que como se fosse uma assinatura dele, só que trabalha ela já de uma forma um pouco rebuscada, digamos. Esse filme é muito raw, né? Eu acho. Esse Black Swan é muito raw. Fazendo o scroll aqui é meio isso, como se fosse um storyboard só de close. Close. É o tempo inteiro, tudo muito fechado. E causa essa sensação de aperto, né? De sufoco, de estar ali o tempo inteiro. Tem alguns macros, assim, não sei de fato se são macros, mas tem uns super closes, assim, como a gente brincou ali no negócio da cena da unha. E mais alguns outros detalhes que tem no filme também. Então acho que o tempo inteiro ele te coloca nesse lugar, né? De ficar muito próximo. E ele tem um aspect ratio super apertado mesmo, né? Super apertado. E é muito interessante você pensar que o cara tá falando de uma coisa que é uma apresentação teatral, digamos, né? Cênica, balé, né? Que é cênico, ao vivo, analógico. Você sempre tem aquelas amplitudes, todos os movimentos do balé é tudo muito para cima, né, pro lado, e tudo é muito aberto, né? E ele pega e faz um aspect ratio super wide, assim, e bota... Estreito, né? Estreito, isso. E bota muito... E faz uma filmagem muito perto, né? De close muito perto. Então, assim, é muita contradição nessas escolhas, né? Então, me parece muito genial já dele, já do Matthew, assim, como eu tô falando, porque a gente também falou dessa genialidade do Matthew lá no Stars Born, porque realmente o cara tem a manha de pensar na cinematografia como lente, câmera, posição e luz para contar a história a serviço da história mesmo, sabe? É muito domínio, cara, muito domínio. Tô até tentando lembrar, assim, algumas cenas de fato mais abertas, assim, são pouquíssimas, né? Eu acho que tem umas cenas que eu lembro aqui, que quando tem que mostrar, por exemplo, o que seria uma cena muito aberta, ele tem um corte onde tem muita gente, às vezes pela metade. E aí você vê que tem muitas pessoas, mas você não vê tudo. Mas você tem uma sensação de espaço e de que aquilo tá com mais gente ali e tal. Então, realmente, é um controle muito grande, né? É uma escolha
obviamente, prévia, isso com certeza absoluta. Até na hora que ele tem que te contar, te mostrar alguma coisa maior, ele tá com o olhar definido. É quase como se fosse isso, né? Porque quando você tem um wide, você quer abrir, né, um plano muito grande, você quer dar a chance da pessoa ter um tempo de leitura, né? Da pessoa que tá aqui assistindo o filme, ter um tempo de leitura, ter um tempo de cada um olhar para um lugar. E nesse filme parece, quando ele tem umas cenas mais abertas, ele quer que você olhe para um lugar só. Ele vai te mostrar mais, mas ele fala, ó, é aqui que acontece. Sim. Então, mas acho que no teatro tinha umas coisas assim também. Você não vê uma 9mm pegando o teatro inteiro. Não tem. Bom, o filme é editado pelo Andrew Weisbland, que é um artista de VFX, né? Ele é editor de VFX, conhecido como editor de VFX, pelo menos quando eu fui procurar o nome dele, outros trabalhos, ele aparece bastante como um cara do VFX, que faz todo sentido para chamar um editor para esse filme, né? Cortar o filme. Ele também cortou o Mother, que é um filme que eu ainda quero que a gente traga para esse Faremos. Vi porque você indicou e e é importantíssimo. Gostei esse muito. filme, eu acho fantástico, eu adoro esse filme. Difícil pra caramba. E ele é um filme que não deu muito dinheiro, no fim das contas, né? Tipo, ele é um filme com orçamento bem baixo, de 13 milhões. Conseguiu 300 e tantos milhões ao longo de muito tempo, né? Se você for contabilizar, ele é um filme que fez muito buzz na época. Eu lembro que eu assisti no cinema umas 2 vezes e me lembro esse burburinho, assim. Só que era um filme muito chamado de cult, assim, né? Então ele não era um filme que deu um sucesso popular e que fez todo mundo ficar famoso, embora depois que ganhou o Oscar, aí eu acho que ele realmente cresceu e aí começa a distribuição real, né? Porque a Natalie Portman ganhou, né, o Oscar por esse filme. E é daqueles tipos de filmes que, assim, aqueles tipos de história que tudo casa, né? Tipo, a música é muito boa, com a cinematografia, com a direção, com as falas, com o roteiro, com a atuação, tá tudo muito casado, de modo que você realmente olha para esse filme e o que destaca no final das contas é a Natalie Portman, né? Você pensa nela quando termina o filme, né? Você fala, cara, que atriz fantástica. Porque você tem um lance da fluidez. Eu lembro que eu tinha uma professora de música há muitos anos e ela sempre dizia que uma coisa muito importante são os músicos entenderem que a parte de instrumento, quando é canção, a parte instrumental é para ajudar a cantora. Sabe, assim, a gente está aqui para ajudar. O canto precisa ser mais importante. Ela sempre falava isso. Mas ela era cantora e professora de canto. Então, obviamente, ela estava defendendo o peixe dela. Né? Ela, tipo, os músicos têm que entender que tudo tá para levar a cantora para frente. E se todo mundo levar a cantora para frente, a música inteira se dilui e vira uma maçaroca só e ninguém vai ver a cantora lá na frente. Isso eu acho que é uma analogia interessante nesse filme, assim, porque talvez a gente pudesse tirar a Natalie Portman e botar outra atriz tão talentosa quanto e a coisa ia funcionar também. Não acho que seja 100% mérito dela, mas, cara, ela é genial como atriz nesse filme, né? Tipo, ela tá encaixada no personagem completamente, né? Tipo, a gente acredita. E a troca com os outros personagens é muito boa também, né? Ela desenvolve muito bem. É incrível. Tem uma brincadeira muito legal que eu acho que ele faz também, que eu já quero chamar a atenção para as minutagens que a gente vai trazer aqui, que é lá pro minuto 5 minutos, mais ou menos, se eu não me engano. Parece que foi escrito para ela, ou como a gente diz no esporte, né? Que, tipo, todo mundo, o time jogou pro fulano, né? Então você tem um Ronaldo, você joga pro Ronaldo fazer gol. Então a sensação que tem é justamente por essa conclusão de quando acaba o filme, você pensa nela na hora, né? Você lembra dela, você sente por ela, você tenta se colocar no lugar. Então parece que é tudo realmente feito para que ela possa ter o melhor desempenho possível e, né, não é a gente que está apontando isso, foi comprovado aí. Porque realmente é um trabalho muito bonito mesmo, assim. Bom, se a gente for lá para os 5 minutos, o filme tem uma brincadeira muito com o lance dos espelhos, porque, claro, a gente está falando do Black Swan, né? Tipo, é um cisne negro e o cisne branco, né? Porque é o bem e o mal, é a luta do bem contra o mal. E é bem essa dicotomia brincalhona entre você se entregar completamente aos seus desejos, às suas questões, deixar tudo fluir e abraçar o seu lado ruim, abraçar a sua maldade, abraçar a sua perversidade, que vai te fazer ficar completo, então. Porque enquanto você ficar querendo ser puro e bonito e muito certinho, você nunca vai conseguir ser pleno, né? Que é o que meio que essa obsessão que acontece com ela, né? Ela vai o tempo todo querendo chegar à perfeição e ela precisa do professor que mostra para ela que para ser perfeito você tem que ser
ruim em algum momento, ou feio, né? Não tem como você atingir a perfeição se você exclui a vertente feia da coisa. Então, para brincar com isso, ele faz várias brincadeiras. Já no roteiro já tem isso, mas em várias também nas cenas, com espelhos, né? Porque é a melhor forma de você mostrar o clichê que existem dois personagens que são o mesmo, é você botar um espelho de modo que você veja um ator ou uma atriz refletida 2 vezes, né, em 2 espelhos, mas seja a mesma pessoa. Então, você vê 2 da mesma figura. Então, ela tenta fazer isso desde o início. Então, lá no minuto 5 do filme, se você soltar nos 5 minutos, 5 e 3, aí ela tá com a mãe, né? E você vê ela pelo espelho, a mãe rola um olhar bizarro na mãe, né? Eu queria tentar chamar a atenção porque é um momento muito específico, é muito curto. E eu preciso que a gente consiga acertar esse ponto agora. Vai ser difícil com os ouvintes. Mas assim, tenta soltar o filme, eu vou tentar narrar para ver se vai funcionar com vocês, com o player de vocês, porque sei lá onde você vai assistir esse player. Se você soltar em 4:55, e antes de soltar, deixa eu te falar o que vai acontecer. Ela tá falando com a mãe, a gente tá vendo ela pelo espelho, né? A gente tá vendo 2 delas. Se você pausar o frame de 4:55 ali mais ou menos, você vai ver ela de frente pra gente, as costas dela no frame do espelho e a mãe na frente dela, no caso, atrás. Então você vê 3 personagens, sendo já o espelho onde tem 2. A mãe tá toda de preto e ela tá toda de branco-rosa, né? E aí ela vai se abraçar, ela vai se confrontar, não sei o quê, e ela dá um close na mãe, no over the shoulder. A gente vai para as costas da atriz e vai olhar a cara da mãe. E aí a gente dá um close na mãe, assim, dá um foco na mãe, e a mãe abre o olho meio de uma forma meio vilã, e na sequência ele corta para a cena de um reflexo dela dentro do metrô. Sim. Tá? Então vamos soltar em 4:55, um dolaci e já. Aí corta pra mãe, a mãe olha, ela vai, veste a coisa na filha, a mãe tá rindo, meio com cara de cínica, a gente tá tentando aprender que a mãe é vilã, ainda não sabe direito, aí abraça e a mãe, pá, olha, e aí corta pra onde a mãe tava olhando, pausa aí, em 5:10. Então é muito interessante como ele brinca com o corte que não está previsto no roteiro não tem esse corte, isso é uma montagem mesmo, para fazer, quando a mãe abre o olho, o que a mãe olha de meio que susto é a imagem dela refletida, porque é a mesma visão onde você quer ver, né? Entende? Quando corta pro olho da mãe... O olho já tá ali, né? Quando corta pro olho da mãe e corta pra cena seguinte, você vê... o seu olho tá nela no reflexo do metrô. É muito legal, porque ele conta exatamente isso, né? O que ela tá imaginando, o que ela tá olhando. Então, se você não sacou com o olhar da mãe que até é rápido, ele já te dá a deixa falando, é isso aqui que ela tava pensando. E já tem a metalinguagem da mãe se espantando e brigando com o reflexo da filha, que na verdade representa a rainha negra. Sabe, não sei se é a rainha negra que fala o nome dela, tipo a Black Queen, tipo o cisne negro. O cisne negro. Isso. Acho que a gente pode falar o cisne negro e o cisne branco. Isso, e aí que representando o mal e o bem, né? que ela precisa soltar, né? Porque ela é a rainha branca, ela é a sutil, a delicada, sabe? E ela precisa liberar o lado obscuro dela, o lado dark, né? E a mãe, quando abraça ela, a mãe olha assustada, e aí imediatamente você vê o reflexo. Então é meio uma antecipação super sutil que não está previsto no roteiro. No roteiro você tem que ela olha para coisa do trem, sabe? E depois ela vê um reflexo dela, sabe? Tipo assim, isso não é uma previsão de corte no roteiro, isso é uma previsão, isso foi uma montagem mesmo, né? Então, como esse é um podcast de edição, eu achei interessante essa montagem não estar prevista no roteiro. Não, muito legal. Na verdade, no roteiro ele cortava para uma outra cena até, né? Do metrô, mas em outro lugar, né? Se eu não me engano. Mas é legal. E aí eu até faço aqui um quiz rápido, Heineken. Você não chega a ser um quiz, mas eu faço uma pergunta. Você acha que esse tipo de cena, esse tipo de decisão, ela fica no subconsciente? Ela acha que, de repente, quem está assistindo, isso de fato tem um peso maior ao final do filme? Você acha? Uma forma de trabalhar o produto artístico desde os primórdios teatrais. A gente já usa essas ideias de encenações, de signos e semióticas injetadas e inseridas na estrutura do filme, em coisas sutis que vão sendo somadas a um caráter específico. Isso dá suporte para os atores também interpretarem seus personagens, porque eles sabem o que representa, né? Porque quando você é contratado como ator ou atriz,
Você vai pro set já com essas coisas esmiuçadas, então os diretores falam, então essa cena você vai subir o olho como se você tivesse visto a sua filha saindo e batendo em você, sei lá. E aí ela sabe o que significa isso já, então eles filmam isso de forma a ir somando. Pode ser uma porcentagem pequena, mas eu acredito que a plateia sempre é mais inteligente do que a gente costuma associar. Sim. Porque a gente tem pelo menos a primeira vez que eu vi, eu tive a impressão que essa mãe era esquisita nessa cena. Em 5 minutos eu falei, essa mãe é bizarra. A gente sente. A gente sente. É porque muitas vezes eu ouço essa coisa, assim, da pessoa que não edita, que não é da área e tal. Fala assim, mas isso aí eu nem percebi. E aí é curioso, porque, de fato, ela pode não ter se ligado mesmo ali na superfície do entendimento, mas eu acho que ela absorve, lógico, eu acho que ela absorve. E, na verdade, eu só trouxe isso aqui pra gente falar um pouco sobre, que era essas intenções, não são simplesmente, como alguns acham, easter eggs, ou assim, o diretor fez isso, foi uma pegadinha, que ele fala que é mais legal. Pode até acontecer coisas assim, mas a gente tratando de um diretor como esse, um cara que escreve, aqui eu diria que é impossível ele não ter pensado em fazer detalhes desse tipo para ajudar mais ainda a ir gravando na sua memória ali durante o filme esse tipo de intenção. Até porque eu acho que o público, vamos chamar assim de leigo, ele... Talvez a gente pegue um público leigo, ou a gente, quando é leigo também, a gente talvez não consiga elaborar essa ideia. Mas de alguma forma se percebe, né? Talvez a pessoa, quando você fala, a pessoa, eu nem percebi isso. Percebeu. Talvez você não esteja ciente ou não esteja conseguindo elaborar que você percebeu, mas alguma coisa está estranha para você. Né? Até porque esse é nosso papel aqui no Segundo Corte, né? Porque a pessoa tá assistindo um filme, ela tá se ligando em muito mais coisa. Tem a pipoca, tem o amigo, a namorada, enfim, alguma coisa que tem muitos elementos e ela tá pensando na história como um todo. Acho que é muito difícil uma pessoa ver um filme analisando cena a cena. Mas, enfim, era só pra levantar essa bola, porque acho que é uma discussão legal que pode continuar aí. Aí mas voltando... tem um lance também, mais uma vez, desse lance do espelho, que ele bota durante o filme todo vários dessas questões de reflexos de espelhos e frames e quadros, né, parados, com reflexões sempre, né? Seja em reflexões, até nesse quadro mesmo que a gente estava discutindo em 5 minutos e pouquinho, você tem a personagem olhando para o espelho e depois ela começa a achar que tem alguém, né, que é ela, e depois a pessoa olha para ela e ela vê a cara dela na outra. Então ela começa a brincar muito com esse espelho, com esse espelhamento. Então é claro que você, se tu fores assistir o filme de novo, tu vai ver quantidade de referência já desde o início te dizendo toda a história, né? Eu acho muito curioso quando o roteiro, a filmagem e a edição tem coragem de contar logo as histórias logo no início, né? Não fica escondendo nada, tá dizendo, mas vai construindo de forma sutil. Essa cena que você acabou de comentar, eu até convido aí o ouvinte a de fato parar aí nessa sequência mesmo, já em torno de 5:18 ali, que é quando ela tá olhando e você tá ouvindo o Heineken comentar. Eu aposto que você estava procurando uma pessoa nesse primeiro espelho, e não é. É quando ela olha pro lado e ela se vê lá do outro lado e acha que é uma outra pessoa, e realmente é uma sensação que vem de imediato. Então, eu acho que, mais uma vez, isso tudo, obviamente, foi pensado como a gente acredita que tenha sido, porque ele vai construindo esse pensamento. Então, muito legal isso. E é muito doido, porque se for pensar, tipo, essa cena dos 5 minutos, ela conta a história do filme inteiro já. Ela já é todo o filme, né? Tipo, é a mãe, que é um problema, ela precisa se desvincular da mãe, a mãe saca que ela vai ser a pessoa que se desvinculou, se assusta, ela vê um reflexo dela e ela reforça e reluta contra esse próprio reflexo, e aí ela vê, então, ela como uma outra pessoa, que não é ela mais, fora dela mesma, sabe? Tipo, nessa sequência, ele conta toda a história do filme. É muito legal. Muito legal muito mesmo. legal. Muito legal. Bom, outro momento que eu queria chamar a atenção, que é bem previsto no roteiro, que é lá na página 8, esse eu até botei aqui, vou tentar deixar linkado para vocês tentarem associar, que é exatamente no momento em que o personagem tá falando, né, pra dançar o Black Swan, pra gente fazer essa peça, né, essa obra, a pessoa que dança, ela tem que abraçar os dois lados, o cara verbaliza isso, né, ele fala que qualquer pessoa pode dançar o branco, né, a rainha branca, qualquer um pode, mas o Black Swan não, porque pra você poder pegar este papel, né? Para você poder ser a bailarina que vai pegar este papel, você precisa estar disposta a de fato dançar e ser e abraçar
o lado white e o lado black. E aí, quando ele fala isso, o frame é ele num espelho duplicado. Que é no minuto... Como eu falei que é na página 8, então é lógico, é fácil achar, porque é tipo no minuto 9, mais ou menos. Pelo né? Tipo, eu tava perto do 10. A gente tem que ouvir, né? Ele vai falar sobre isso, ele vai começar a contar. Todos nós podemos, a gente vai estar fazendo uma nova produção. A Swan Queen, né? Tipo, a rainha do cisne, a gente precisa botar uma nova cara e tal. E a gente vai tendo um monte de corte dele passando por espelho, dele se mexendo no espelho, dele olhando pra ele no espelho, ao mesmo tempo que ele vai corrigindo a postura das outras, tocando, e a gente vai num entrecorte muito louco de braços passando no frame e tal, tipo, misturando bem e botando a atenção de volta sempre pra ela. E aí, quando a gente foca nele, que ele já sacou a personagem principal, ele vai focado nela enquanto ele fala isso, né? Mas, para você poder fazer, né, esse tipo, né, ser o corpo da rainha branca, a gente precisa de alguém que faça os dois, né? Tanto o white como o black. E aí, quando você termina essa cena, quando ele fala isso, do black ou white, do white and black, na verdade, que é como está escrito no roteiro, em 10 minutos e 37. Swans the white, corta pro espelho and the black. Quando ele fala and the black, você tá vendo dois deles nessa hora. E ele tá olhando, supostamente, pelo jogo de câmera que a gente fez, ele tá olhando para a personagem da Natalie Portman, né? Tipo, ele tá mostrando mais uma vez aos 10 minutos de filme o que é que vai acontecer. Tipo, ele tá de novo te dizendo. E isso é uma coisa interessante porque se a gente for pensar a abertura do filme, que é quando ela tá meio naquele momento mágico, lá no início, que a gente nem falou isso, mas lá no início ele é também um prólogo meio shakespeariano, assim. Tipo, ele chega lá e fala, como Shakespeare usava muito nas tragédias, que entra um personagem antes de começar qualquer coisa e fala: 2 jovens, eles são amantes, as famílias são brigadas e eles vão se matar no final. Ele dá uma situada. E né? ele conta tipo, a história. Ele dá um spoiler máximo. Bom espetáculo. É tipo isso, sabe? Sim. E tá no texto isso. Tipo, faz parte da história, Sim. faz parte de como você contar. Porque assim, você não tem que esperar o que vai acontecer. Eu já te digo o que vai acontecer. O que você tem que ver é como eu vou contar essa história. Né? E o Aronofsky tem essa brincadeira, né? Tipo, quase todos os filmes que você pega dele agora também tem essa abertura que conta a história do filme rápido. Né? No Mother também, o início do filme ele conta a história. Aqui, em 8 minutos, ele já te contou a história do filme. Você não precisa mais saber. Você não precisa mais, o que vai acontecer com ela. Não, vai acontecer exatamente isso. Ela vai virar outra, ela vai se abandonar e vai se matar. Tipo, tá claro, né? Ou pelo menos tá começando a ficar claro, né? Não, e tem umas coisas legais, assim, quando você citou daquela cena que ele vai caminhando e tal, alguns dos takes são de reflexos no espelho, né? Então, assim, tem os takes cravados direto, a câmera apontando a lente apontando direto pro personagem, mas ele, inclusive, começa em alguns takes a aparecer refletido. E aí ele fica ligeiramente distorcido. E isso é um detalhe que agora passando eu também estava vendo que assim essa construção, esse clipe, vamos chamar, né, que é essa parte dessa cena, ela vai se construindo quando começa a entrar os braços, que você não começa a entender muito bem, ele começa a aparecer refletido e até distorcido mais fino, como se fosse achatado, num espelho achatado de frente. Um espelho de lado. Isso. E é muito louco porque exatamente isso, ela vai culminar no take final, que é ele dividido no espelho e depois não mais. E é até só isso. Até inclusive tipo em 9h49, 8h49, o take em que ela tá apontando para alguma coisa e olhando para algum lugar, o próximo corte é ele, né? O corpo dele já distorcido. Descendo a escada distorcidaço, assim, a primeira vez que o personagem vai aparecer. E aí, na sequência, tem um frame que eu acho lindíssimo, que é todo o salão do rehearse, do ensaio. Sim. Tem todo o salão do ensaio com todo mundo mexendo e ele corta o frame diagonalmente, né? Sim. Passando a cabeça ali, né? Não, é lindo, é lindo. Não, e tem aquela coisa que eu tinha falado no começo também, ele não mostra inteiro, mas você tem a noção do espaço, mas ele diz muito bem a fotografia, assim, o que quer que você veja. E é engraçado, eu posso estar enganado, mas eu não vejo em nenhum momento ninguém refletido distorcido. Só ele. É verdade. Me parece que só ele. Pode ser que então, ele acho que tem que esse espelho. assim como ele é o cara que distorce a coisa, ele que é o cara causador, não do mal, porque aqui não é sobre exatamente uma coisa ou outra, mas ele é o cara que, assim, entra no plano distorcido,
Quando começa essa dita confusão ali, vamos chamar assim, de cortes rápidos, ele vem aparecendo distorcido e depois ele é completamente as duas metades. Porque eu acho que isso tudo também tem muito a ver com o discurso que ele está trazendo, né? Do que ele representa no filme e do discurso que ele tem. Então é muito curioso. As bailarinas você só vê perfeito aspecto, assim, né? Não tem nenhuma distorção. Então é muito legal isso também. É muito interessante como eles foram construindo, muito aos poucos, né? Assim, com pequenos detalhes, que esse filme vai ser. Eu acho que é um filme muito semiótico, muito cheio de elementos simbólicos e filosóficos. E por isso também acabou sendo um filme não muito fácil, né? De ser assistido. Concordo. Não, e ele tem um truque, né? Porque, primeiro, uma atriz, que eu acho que é muito popular, vamos dizer assim. E aí o tema, balé, aquele truque que você... o desavisado cai. Porque é justamente isso. Vamos ao cinema ver um filme com a Natalie Portman sobre balé. Né? Pensa em grandes hashtags, vamos dizer assim. Aí você fala lá para seu namorado, seu amigo, enfim, fala, vamos. Aí você chega lá e fala, peraí, cara, não é sobre balé o filme, não é sobre... É sobre obsessão e loucura. Então isso é muito bem feito. Assim, por isso que eu acho que lá, como eu comentei, essa coisa a escolha é importante pro equilíbrio, senão ficaria muito pesado e muito óbvio. Então, eu acho que como existe esse tipo de coisa, eu acho que é muito legal trazer dessa forma, porque... E permite a beleza o tempo inteiro, né? Quando a gente tá falando fotográfico e tal, acho que sugere muita coisa. Mas é maravilhoso. Tem uma coisa que eu achei muito, que eu botei uns detalhes que eu acho que é fantástico desse filme, cara. Esse filme tem de massas, são os fantásticos. Se tu coloca aí em 23 minutos e 11 segundos... Lembrando, gurizada, que, obviamente, essas minutagens eu tô levando em consideração o arquivo que eu tô tocando aqui. Então você tem que meio que tentar se achar aí quando tá assistindo o filme. Que é quando a Nina descobre que ela vai virar a Swan Queen, né? Quando ela virou, tipo, a rainha de cisne, né? Quando ela descobre... E se você der play aí no 23 e 10, 23 e 11, quando ela descobre, você tem um barulho de penas no Foley. Você reparou isso, não? Aqui, peraí. Não, peraí. Ouve aí pra você ver como tem barulho de penas. Hey, Nina! Congratulations. Congratulations. Mas sabe o que eu achei aqui? Rapaz, é engraçado, eu tinha falado que eu assisti há muito tempo e tal. O que me pareceu, e óbvio que também tá no inconsciente ali, né? Palmas, né? Mas você não acha? Pra mim é muito claro que são penas. Não, são penas. Ouvindo agora com fone, eu compro com você a ideia de que são penas. Né? Mas assim, eu tinha sacado que ali no background da coisa toda, né? A trilha sobe, né? Ela chega mais junto, e aí vem os parabéns, aí você ouve como se fossem umas palmas ali no fundo, no teatro ainda, sabe? Eu acho que tava meio assim, mas são penas. São penas. Eu boto aí $100, são penas. Incrível, são penas. Né? Porque ela descobre que ela virou... É ali que ela começou a jornada dela. Tipo, caracas, eu vou ser a cisne, né? Eu virei isso. E aí os caras me botam penas pra ficar tocando no fundo. Hey, Nina! Congratulations. Congratulations. Mas eu vou te falar, eu tô fazendo agora que o advogado, porque eu gostei desse desafio. Ele começa com um bater de penas, e vou aqui tentar, tipo, algo como né, que vem ali, mas ele mixa e sai com palmas. Então, eu acho que é justamente isso. Eu acho que tem a coisa do som ambiente, que é o pessoal falando, essa coisa da trilha de um lugar que poderia estar rolando numa antessala, num outro lugar, palmas que poderiam estar acontecendo, que tem a ver com o fato dela descobrir e ser presenteada do novo posto dela. Mas eu acho que a palma vem com a sutileza, a pena vem com uma sutileza, até porque é físico o que vai acontecer. Então, ela se tornar este novo personagem vai trazer pena para ela mesma. É quase como se fosse assim. Então, acho que a brincadeira da palma ela é intrínseca ali. Acho que as coisas acontecem junto. Sim. Eu não acho que são só palmas, eu não acho que são palmas para parecerem penas, mas eu acho que fez muito sentido
a mix. Sim. Do jeito que eu tô ouvindo aqui no meu fone. Então, amigo ouvinte, diga pra gente o que você ouviu. Pra mim, parece que começa com um bater de asas e terminam com algumas palmas. É muito importante lembrar que, claro, a gente tá analisando esse filme de fone. Então, assim, faz uma diferença porque a gente fica muito ligado nos detalhes, né? Quando você tá vendo do fone. Eu, quando assisti a primeira vez no teatro, eu não notei esses barulhos de penas a primeira vez. Sim. Mas quando eu assisti a segunda... Eu tinha notado dessa forma, como se fossem palmas, ali a coisa acontecendo. E sabe aquela coisa, na hora que ela vê um negócio, rola uma palma lá fora e aí faz sentido? Pra mim era uma coisa meio assim. Agora, ouvindo aqui, faz muito mais. E quando eu né? fui quando eu fui assistir o filme pra gente poder gravar esse episódio, na hora, tanto que eu botei na pauta, porque na hora eu ouvi e falei, caraca, os caras botaram Foley tipo de... Foley, porque não seria um Foley tecnicamente, mas eles colocaram um sound design de pena no momento em que ela vira... Com então, certeza, eu achei isso muito incrível. Um outro detalhe também, que é coisa de músicos que talvez gostam de descobrir isso, é que a trilha sonora do filme, assim como tal qual é uma trilha sonora que se tu já apresentasse espetáculos de teatro musical e participasse desse processo todo desde a criação até o momento espetacular, a gente começa com pouco figurino, aí vai botando um pedaço de figurino, aí vai botando outro pedaço e tal, e em 6 meses você está completamente pronto. E a música também segue isso, né? Primeiro você só tem uma guia, depois você tem a guia com entra um pouco de cordas, depois a corda está mais cheia, já tem um naipe, e aí depois vai ficando até no dia do espetáculo, você tem toda a orquestra tocando e tá tudo para valer, sabe? E a trilha sonora do filme segue esse mesmo padrão desde o princípio. O início ela é mirradinha, ela é pequena, são pequenos... o início da história, propriamente, né? Você tem pequenos instrumentos apenas, a coisa vai pontuando, é só um piano vai acompanhando com alguma coisa, e no final você tem som de orquestra tocando e tal, pra valer, a coisa vai ficando gigante e tal. Isso também é um detalhe bobo, mas é um detalhe muito... muito cuidadoso, né, do cara fazer. Muito cuidadoso. De uma progressão mesmo, assim. Você vai sentindo que o filme vai ganhando corpo musical. Concordo plenamente. De fato, eu não tinha essa memória, mas agora, já passando aqui, eu senti exatamente isso. Que o primeiro triunfo vem nesse momento. Que é quando começa a vir essa trilha, que ainda não é a protagonista, por isso que eu acho que está nesse local de ambientação. Parece que você está ouvindo uma coisa de um outro lugar nesse espaço que ela está, mas aqui ela começa a crescer. Ela tem um tom mais de, né, como você falou, alguns naipes já tocando uma parte inteira, os metais chegando, começa a acontecer. E no final, como você disse, é onde está tudo acontecendo, que é o espetáculo, que acontece lá no começo, porém com trilha, porque no começo não é tão tipo um prólogo, tão tenso. Né? Eu acho brilhante esse momento, e esse é mais um daqueles filmes que a gente já também falou em outros episódios, e pode acontecer isso, que a nossa proposta é pegar uma cena ou duas e esmiuçar ela para fazer um breakdown uma engenharia reversa do corte, né? Afinal de contas, é o segundo corte, esse é o objetivo do nosso podcast. Mas às vezes a gente se depara com filmes que eles são muito completinhos, né? É difícil você escolher um pedaço que ele seja muito significativo, né? Talvez a gente devesse escolher filmes que a gente não gosta tanto. Que aí talvez a gente possa... porque a gente fica aqui falando sobre, procurando, enxergando coisas novas, é muito natural, né? Assim como parece muito óbvio ter o preto e o branco e tratar o que é o bom e o mal, o certo e o errado, enfim, todos esses signos, eu acho que o grande lance é você entrar na onda do que aconteceu ali e não saber, assim como ela, de fato, o que aconteceu e quem é o quê, porque não é uma coisa só. Eu acho que tem assim, a mãe é vilã? Mas até que ponto ela também não está projetando uma coisa ou querendo que seja uma outra coisa? A menina que quer o lugar... Ao mesmo tempo que ela tá invejando, ela também tá lutando por ela. Então, assim, seria muito injusto, como é na vida, a gente querer dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, acho que é muito legal do filme, porque quando ela aparece machucada e tudo que aconteceu, você já não sabe de fato se foi tudo se ela tá ferida fisicamente, se o sangue que acontece, né? Em que momento ele é real e que não é, porque eu acho que tem. A minha conclusão é como se as duas coisas tivessem acontecido. Eu acho que quando eu vi, assim, se eu não me engano, eu fiquei com a dor do acontecido e fiquei com o sentimento de compreensão da situação, sem precisar ter acontecido. Entendi. Sabe uma coisa meio assim? Eu acho que não é nítido, como a gente falou, não é A ou B, mas eu acho que se tivesse acontecido seria muito óbvio, mas eu acho que a imagem do acontecido serve para você pensar e tentar se colocar no lugar dela e tentar sentir um pouco disso, ou trazer para os
pro seu dia a dia, enfim, não vamos ficar filosofando, mas eu acho que o legal é isso, porque ele não deixa claro mesmo, assim, o que acontece, né? Ela conta a história do filme na balada, quando ela vai pra dançar, nesse momento do celular, inclusive. É em 1 hora, mais ou menos, do filme. Ela vai no banheiro, a mãe tá ligando, ela abre o celular, ela olha, a mãe tá ligando pra ela fecha o celular, aí ela vai olhar no espelho do banheiro e ela vê que ela tá com um monte de coisa nas costas, sabe? Tipo, que na verdade, ela se machucava, ela se feria por ansiedade, digamos assim. Só que aí, na verdade, começam a nascer penas nela. E aí... Não, aquilo é um parêntese, é muito, muito bem feito, né? E outra... eu acho que não só bem feito, obviamente, o VFX, ali, toda a questão da tecnologia empreendido, tempo, talento, tudo que a gente já sabe, mas como ele faz você ver e faz você não ver. Você sabe essa sensação que você olha e fala assim, ué, mas tá nascendo a pena? Não, mas eu vi. Aí você fala, não, mas peraí, não, tá nascendo. Aí você olha as costas, ela meio que aparece e não aparece. É assim, de uma forma bem confuso grotesca, como ela tá. É como se você tirasse... É como se você tirasse a opacidade e botasse, tirasse e botasse. Então, assim, quando você acha que você tá vendo, você vê que não tá na pele, você acha que é a pele dela. Mas aí quando você olha de novo, tem os poros. Então, isso eu acho que é tão bem feito, essa sacada de como colocar o efeito é tão do caralho quanto o próprio efeito, entende? Exato, eu achei que isso foi muito legal. Não, e aí ela vê essas penas e ela vai e volta pra conversar com o casal, ela resolve ficar, né? Tipo, e aí faz todo sentido com a história, porque a personagem desliga a mãe, se vê diferente no espelho e ela volta pro bar e ela volta pra beber com as amigas. Com a amiga, no caso. Sim. Então, tipo, ela de fato se transforma naquele momento. Ela, eu vou abraçar esse lado baladeiro, esse lado feio, esse lado errado que eu sempre neguei. E aí, quando ela faz isso, ela conta a história da peça do Tchaikovsky pro cara. Eu sou a bailarina do Black Swan e tal. Como é que é o... Aí ela conta, é uma personagem que fica, enfim, abandonada por não sei quem, ela fica muito desesperada e ela se mata. Ela se mata pelo amor, da obsessão que ela tem com aquilo. E aí ele fala, tipo, credo, não sei o que. Ela, não, é uma história muito bonita. Só que se você vê a performance dela no momento em que ela tá contando isso, você presta atenção depois que você assistiu o filme, assiste de novo, você percebe que ela tá se dando conta que ela tem que se matar no final. Tipo, a atriz tá contando isso pra gente. Ela tá, caraca, no fim das contas eu vou ter que morrer pra fazer esse personagem. Parece que ela ouve o que ela tá falando, né? E ela conta começa a história, a ter noção, cara. Fala, e é muito louco, porque aí no final ela mata a outra amiga, mas na verdade, como não tem sangue lá, e aí ela tá machucada, é como se ela fechasse a história. Ok, então pra eu interpretar mesmo, eu tenho que me matar, sabe? Tipo, eu tenho que morrer, eu tenho que morrer. de verdade. Muito... Não, isso é demais, muito assim, é muito demais. fera. Eu achei muito legal. Eu acho um roteiro muito bom. Eu acho legal que o filme tenha essa metalinguagem, porque o filme também fala sobre isso, né? Porque, assim, a atriz, em algum momento, pensa sobre ela fazendo um filme de uma artista cênica que, pra fazer bem feito, tem que se entregar completamente. E aí você fica imaginando como a atriz civil, a Natalie Portman civil, vai pensar, tipo... Como que eu faço uma personagem que, pra ela... Exato. A história dessa personagem ela é uma artista medíocre, que pra virar uma boa artista, ela tem que se entregar a tudo. Como que eu interpreto isso e faço isso de forma brilhante e forte? Né? Tipo, eu tenho que me entregar muito, até onde eu tenho que ir? Eu sempre fico pensando nesse lado do ator ou da atriz, pensando naquilo, sabe? Tipo, como que você interpreta um personagem que ele é um artista médio? E que você vai ser um grande artista, né? Eu gosto muito desses filmes que tem essa metalinguagem. Bom, Heineken, falamos pra caramba. Eu acho que esse filme tem muitos motivos e pra reassisti-lo, inclusive, e pra estudar, enfim. Mas chegou o momento da dica. Eu separei, dessa vez, acho que talvez, posso estar enganado, mas talvez de todas as dicas até agora, essa é a que tem mais a ver com o tema. É um filme sobre dança. E é um filme sobre Pina. Que eu fiquei fascinado, não conhecia. Conhecia assim, eu tinha ouvido o nome já e tal, mas não conhecia a obra, não conhecia o trabalho. E eu tive a oportunidade de ver no cinema esse filme. E é um documentário, na verdade, que se chama Pina.
Eles dividem o documentário em alguns momentos com atores e escritores, enfim. É dirigido pelo Wim Wenders, esse filme. Se eu não me engano, ele é de 2010 ou 2011. 2011. Não tenho certeza. 2011. E é muito legal, cara, porque ele tem uma fotografia maravilhosa. É um filme sobre dança, né? Eu vou errar aqui, me perdoem, mas eu chamaria, obviamente, de uma dança contemporânea. Mas ela é aquela dança que, pra quem não entende muito, fala que não é dança. Sabe? Quando eu falo assim, não, mas isso não é dançar. Um cara que cai em cima do outro. Uma pessoa que se joga no chão. Uma pessoa que se contorce. Então, minha forma mais simples de falar sobre é esse tipo de dança, tá? Então não é nada clássico, não é nada que a gente esteja acostumado a ver no tradicional, mas ele tem uma fotografia muito bonita e, obviamente, as coreografias são maravilhosas. Então eu recomendo muito. Não vou falar muito sobre o roteiro, como acontece, mas eu achei que a história é muito bem contada, os personagens são muito bons, tem pessoas que trabalharam com ela, que dançaram com ela, tem pessoas que falam só sobre a história, enfim, é um doc muito legal, se chama Pina. Então fica aí a minha dica, que é um puta filme de dança, é um doc muito legal, acho muito bem montado e é muito comovente, assim, né, como eles contam a história e no final eu até comprei esse filme, cara, é daqueles que nos dias de hoje, né, a gente só aluga nos streams pra ver e tal, mas esse é um dos que eu comprei, porque é um filme muito bonito de ver, eu acho muito legal. E passei, não me aprofundei muito na história dela, enfim, depois. Eu sempre que posso divulgo. Se você não sabe quem eu tô falando, a Pina Bausch, ela é uma coreógrafa, dançarina e coreógrafa alemã, desde 70, que ela é um nome importantíssimo na dança moderna, porque é muito legal. Então minha dica é essa aí. Bom, a minha dica são duas. A minha dica, primeiro, é uma hashtag que eu tenho acompanhado para tentar descobrir novas coisas e conseguir sair dessa minha bolha masculina. Enveredado nessa possibilidade, porque, claro, a gente acaba ficando preso nos grandes e nos mais famosos cinematógrafos, diretores, escritores, enfim, Hollywoods, né, como referência, e é um mercado bastante dominado por homens. Então, em determinado momento, você acaba consumindo muitos grandes diretores, mas poucas diretoras. Sim. E isso acontece em todos os lugares, inclusive nos podcasts, no cinema, nas artes plásticas e tal. O teatro é um lugar que venho do background teatral, sinto que eu tenho mais amigas e mulheres dentro da estrutura teatral do que homens. E não saberia dizer no Brasil todo, mas na minha história eu tive mais contato com mulheres no teatro. Mas fora o teatro, quase todos os outros lugares de trabalhos profissionais eu vejo uma dominância maior de homens, né? Então eu achei uma hashtag, que assim, é mega famosa, todo mundo conhece, talvez. E quem não conhece, na verdade, esse recado é para os homens, não é um recado para as mulheres. É procurar mulheres podcasters, uma hashtag chamada Mulheres Podcasters. Porque é um empreendimento de quase todas as mulheres que estão fazendo podcasts no Brasil, sobre todo e qualquer tipo de podcast, a mídia podcast. Então tem desde política internacional, cultura, cinema, futebol, teatro, tudo, cara, tudo. E eles tentam botar essa hashtag para tentar indexar sempre, para você poder ir trilhando e achar e consumir conteúdos feitos e dirigidos e produzidos e gravados e editados por mulheres. Então, cata a Mulheres Podcasters. A segunda é um filme que talvez a gente consiga colocar aqui, eu acho meio difícil, mas talvez seja possível, que chama Looking for Richard, ou talvez, Procurando Ricardo. Eu traduziria assim. Não, eu acho que o nome eles não traduzem. Eu acho que é Procurando Richards. Eu acho que aconteceria. Ah, é? Eu acredito. Verdade, não, eu acho que nome ninguém troca. Eu acho que nome, mas enfim. Pode ser. Fica aí fica aí. Então, o Looking for Richard, que na verdade fala do Ricardo III, uma peça do Shakespeare, que é uma peça que eu amo, acho fantástica, maravilhosa, o texto um dos que eu mais gosto do Shakespeare. E é um filme do Al Pacino, dirigido pelo Al Pacino, escrito, meio narrado pelo Al Pacino, que é um filme sobre a montagem de uma peça chamada Ricardo III. Então, assim, eu não vou fazer um filme do Ricardo III, porque é uma peça muito complexa. Shakespeare é de 1600, ela vai dinossauro. É muito difícil você pegar um inglês muito tradicional, muito arcaico, traduzir para o inglês atual, né? Porque é praticamente uma tradução. Sim, depois montar isso numa linguagem de cinema, sabe? É muito difícil. Então, em vez de fazer isso, eu vou fazer um documentário sobre como difícil é fazer um filme sobre esse, cara. É basicamente isso, cara. Tipo, o cara não quis fazer um filme, então fez um filme sobre... A dificuldade virou filme, é legal. Exato, isso, é Procurando legal. Ricardo, ou Procurando Richard, ou Looking for Richard. E é fantástico, e assim, e ele faz cenas que ele vai falar sobre a interpretação e depois ele vai mostrar a interpretação. Então você vai ver leitura de mesa e depois os personagens vestidos com as roupas, com a fotografia da época, sabe? Tipo, tentando dar um look da época e eles fazendo a cena pra valer. E depois volta pra eles na cena, fumando com café, no table read lá, sabe? Assim. E eles vão mesclando
pescando. E ele, no fim das contas, ele conta a história da peça. Tipo, Sim, termina o sim. filme e você sabe a história do Ricardo III. Sim. É Que demais, fantástico, que demais. fantástico. Tem a música, de composição da música, é o cara mesmo que fez o Hobbit, que é o Shore. Eu acho que todo mundo gosta dele, todo mundo conhece. O texto é do Al Pacino. De quando é o filme? Desculpa, de quando é? Cara, ele é muito antigo, cara. Ele é bem antigo, ele é de Mas tipo 96, 80, 96. 96. É um filme de 1996. É um documentário, então tem vários momentos que é narrativo e tal. Ele tem um quê de fake, assim, sabe? Tem horas que você olha e você tá fingindo que você tá fazendo, Sim, mas na verdade sim. você tá... Né? Enfim, é bem caô mesmo, sabe? Eu acho que isso que é o mais legal, assim. É isso, o cara não quis fazer o filme da história, então vamos fazer um filme sobre fazer a história. Então, fica aí. Ah, legal E é demais. um legal documentário. Eu demais. pensei que a gente podia, Duca, em algum momento trazer um documentário pra analisar o corte. Adoraria, eu sou fascinado, eu sei que você adoraria. A assiste gente um pode monte. escolher um e ver, eu adoraria, cara, adoraria. Não tantos quanto deveria, mas, cara, a gente acha algum e vai dentro e cai dentro pra poder trazer. Então a minha dica seria procurar esse filme e assistir esse filme inteiro, que é o Looking for Richard, de 1996, com o Al Pacino dirigido e escrito em parte. Porque não é escrito, porque é um documentário e ele usa muito do texto do Sim. Shakespeare. Então até os créditos do filme falam que o filme é do William Shakespeare. Então é isso, gurizada. Queríamos agradecer vocês terem conseguido assistir e nos escutar até esse momento, né? Nessa maluquice aí. Queríamos também pedir a vocês uma coisa muito, muito importante, é que vocês entrem em contato pelo contato@segundocorte.com ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, Tinder e tudo mais, sei lá onde é que a gente tá. Procura a gente nas redes sociais pra achar. Não procura no Tinder não, porque o pessoal tá compromissado aí. Isso é brincadeira. Mas Não, acho que no TikTok também não vai achar por conta da nossa nem idade, sei o talvez, que é, cara. né? Quer dizer, TikTok eu sei, também, eu tô vendo, mas não sei nem se é um aplicativo, né? Mas enfim, procura a gente aí, principalmente porque eu preciso que vocês entrem em contato com a gente pra dar um feedback se tá funcionando. Se essa ideia da gente ir falando de uma cena sem a minutagem ou com a minutagem, você assiste a cena com a gente ou tu não assiste? Tu ouve, depois assiste? Como que funciona pra você? Então dá esse feedback pra gente também ir mesclando, porque a gente faz isso pra vocês. Claro que a gente faz pra gente porque a gente quer fazer, mas a gente quer que você queira que a gente queira fazer. Então é importante que você também dê esse feedback. Perfeito. Certo? Legal demais, é isso aí. Perfeito. Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima sessão. Valeu. Vamos no próximo ponto.